Ela disse não. Para um homem que nunca precisou pedir. Arthur tinha tudo: o charme, o poder, o olhar. E Lívia, sem saber, acabou de se tornar a única coisa que ele queria. O que começou como uma atração irresistível escondeu algo que ela nunca deveria ter despertado. Porque Arthur não desejava apenas ela. Ele queria possuí-la. Naquele lugar, o silêncio não significava paz. Significava poder. Cada taça erguida, cada risada baixa, cada olhar calculado, tudo ali tinha um preço, um valor invisível, mas muito bem entendido por todos. Era um restaurante onde reservas levavam semanas, onde os clientes não pediam cardápio. Eles já sabiam que podiam pagar qualquer coisa. E pagavam, não só pela comida, mas pela sensação de estar acima dos outros. E, no meio de tudo aquilo, estava Lívia. 23 anos, olhos cansados, mas atentos. Movimentos rápidos, precisos, quase automáticos. Como alguém que já não podia errar. Durante o dia, ela enfrentava livros, provas. Medicina não era um sonho leve. Era uma batalha diária. E à noite, ela vestia aquele uniforme e entrava em outro tipo de guerra. Não era sobre bandejas. Era sobre resistência. Resistir aos olhares que demoravam demais, às piadas disfarçadas, às propostas que nunca eram diretas, mas sempre claras o suficiente. Você devia sorrir mais. Uma garota como você não precisa trabalhar aqui. Posso te ajudar, se quiser. Ela já conhecia todas, ignorava Todas. porque precisava estar ali, porque precisava continuar. Porque desistir não era uma opção. Aquela noite parecia igual a todas as outras, até deixar de ser. Primeiro foi o som, não alto, mas diferente. Conversas diminuindo, talheres pausando, olhares se desviando, como se algo tivesse acabado de entrar. E tinha Arthur. Ele não precisava anunciar presença. O ambiente fazia isso por ele. 32 anos, dono de empresas que atravessavam países, contratos que moviam milhões, decisões que mudavam destinos. Um homem que não corria atrás, era seguido. Ele entrou e tudo pareceu se ajustar. Mas então, algo saiu do controle. O olhar dele parou nela. Lívia não percebeu na hora. Estava ocupada demais.
equilibrando bandejas, anotando pedidos, sendo invisível, como precisava ser. Mas ele viu e não desviou. Não era só beleza. Ele já tinha visto beleza demais. Era outra coisa. A forma como ela não tentava chamar atenção. E ainda assim, chamava. Como se não estivesse à venda. E isso foi o suficiente. Ele caminhou até a mesa, sentou, mas não tirou os olhos dela. Quando ela se aproximou, já sabia o que esperar. Mais um homem rico, com tempo, dinheiro e a certeza de que podia tudo. Boa noite. A voz dela era neutra, profissional, distante. Ele inclinou levemente a cabeça, observando. Esse lugar é conhecido pelas melhores escolhas, mas hoje acho que acertaram mais na equipe do que no cardápio. Ela não sorriu, não agradeceu, não reagiu, apenas anotou. E isso já foi errado, porque ninguém reagia assim com ele. Ele tentou de novo. Você trabalha aqui há muito tempo. O suficiente. Curto, seco final. Ele soltou um leve sorriso. Mas não era diversão. Era desafio. Mulheres como você não nasceram para servir mesa. Nasceram para serem bem tratadas do jeito certo. Ela levantou os olhos. E foi ali que tudo mudou. Senhor, me respeita. Não foi alto, não foi agressivo, mas foi absoluto. O tempo parou. Ele piscou, como se precisasse confirmar que ouviu certo. Mas ela já tinha voltado ao trabalho, como se ele fosse relevante. E isso foi pior do que qualquer insulto. Minutos depois, ela voltou com a bebida. Ele ainda estava ali, pensando, observando, calculando. Engraçado. Algumas pessoas nascem com tudo. Outras precisam lutar por cada detalhe. Ele se inclinou levemente. E às vezes, esses mundos se encontram e podem se ajudar. O olhar dele desceu por um segundo e voltou. Eu consigo resolver a vida de alguém com uma decisão. A questão é se essa pessoa sabe aproveitar a oportunidade. Foi sutil, mas claro demais. E então, aconteceu, sem aviso, sem hesitação. Lívia pegou a taça e jogou no rosto dele. O som cortou o ar. O líquido escorreu lentamente, marcando cada segundo daquele momento impossível. Silêncio completo. Antes de continuar, eu quero que você vá nos comentários e me diga de qual cidade você está escutando essa história. E se estiver gostando, já deixa o joinha. Agora vamos voltar para a história, porque a partir daqui ela vai pegar fogo. Ela enlouqueceu. É o Arthur. Ela acabou com a própria vida. O gerente surgiu, desesperado. Você está despedida. Mas ela já não estava mais ali. Não de verdade. Porque naquele momento ela já tinha escolhido. E quem escolhe não volta atrás. Avental no chão,
respiração firme e passos que não hesitam. Ela saiu e não olhou para trás. Arthur ficou parado, molhado, exposto e, pela primeira vez, completamente fora do controle. O mundo dele sempre funcionou de um jeito. Ele queria, acontecia. Ele escolhia, era escolhido. Ele oferecia, aceitavam. Mas agora, alguém recusou. E pior, recusou e o destruiu em público. A mão dele fechou lentamente. O olhar escureceu. Quem ela pensa que é? Baixo, frio, incrédulo. Mas havia algo pior. Ele não conseguia tirar ela da cabeça. O olhar, a voz, a firmeza. Como se ele não significasse nada. E isso não fazia sentido. Ele se levantou, sem pressa, mas com intenção, e saiu. Do lado de fora, o ar era outro, mais frio, mais real. Lívia caminhava rápido, o coração acelerado. As mãos ainda tremiam levemente, mas a decisão intacta. Ela não ia voltar, não ia ceder, não ia se vender. Nem por dinheiro, nem por medo, nem por ninguém. Um carro parou ao lado dela. Silencioso, luxuoso, impecável. O vidro desceu lentamente e lá dentro, Arthur, sentado, postura firme, olhar fixo, como se o mundo ainda obedecesse às regras dele. Lívia. A voz veio controlada, sem pressa, sem levantar o tom. Ela parou, mas não se aproximou. Eu exagerei, direto, sem rodeios. Não era minha intenção desrespeitar você. A cidade continuava ao redor, mas ali tudo parecia suspenso. Ela observou, sem amolecer, sem recuar. Ele continuou, ainda dentro do carro, ainda no controle. Entra, simples, natural. Eu te levo pra casa, já está tarde. E então, um segundo de verdade. Foi minha culpa. Silêncio. Aquilo poderia funcionar com qualquer outra pessoa, mas não com ela. Lívia deu um pequeno passo para trás, suficiente. O problema não é a carona. A voz saiu firme e estável. É tudo que vem junto com ela. As palavras ficaram no ar, pesadas e irreversíveis. O olhar dele mudou, quase imperceptível, mas mudou. Ela levantou a mão. Um táxi surgiu, simples como R$1. Ela abriu a porta antes de entrar. Olhou para ele pela última vez. Sem medo, sem dúvida. Boa noite, senhor. Entrou. A porta fechou. O táxi arrancou e o carro dele ficou parado, intacto, mas inútil. Arthur não se mexeu, não chamou, não insistiu. Apenas observou, como alguém que, pela primeira vez, não podia interferir. A cidade seguiu, mas dentro dele, algo tinha mudado. Ele não tinha perdido só uma mulher. Ele tinha perdido o controle. E isso ele não aceitava. O
táxi desapareceu na noite. E com ele, o único não que ele não conseguiu ignorar. E que ele não ia esquecer. Nunca. Porque aquela noite não foi o fim, foi o começo. Para Arthur, a rejeição não era um ponto final. Era um puzzle, e ele nunca deixou um quebra-cabeça sem solução. Ele não a procurou com flores, não enviou mensagens se ele não precisava. Ele fez algo muito pior. Ele a estudou. Em menos de 24 horas, ele sabia qual era a marca dos cadernos de medicina que ela usava. Sabia o nome do professor que a perseguiu na prova de anatomia. Sabia, inclusive, que a mensalidade do curso dela estava atrasada 2 meses. Lívia vivia em uma bolha de sobrevivência. Ela não tinha tempo para paranoia, mesmo sentindo todos os dias que o ar ao redor dela tinha mudado. Uma semana depois, a faculdade de medicina, um prédio antigo e imponente. Lívia saía da biblioteca, mochila pesada, o cansaço desenhado nas olheiras. O celular tocou. Número desconhecido. Ela atendeu, desconfiada. Alguém da diretoria informando que uma bolsa de estudos integral foi aberta por mérito. Ela franziu a testa. Mérito? Eu tenho notas boas, mas bolsa integral agora, no meio do semestre. Um programa novo foi aprovado hoje, você é beneficiária. Ela desligou confusa, mas aliviada. Um peso saindo dos ombros, a preocupação com dinheiro evaporou. Mas no fundo uma voz gritava: isso não acontece. Coisas boas assim do nada não acontecem. Naquela mesma noite, Lívia foi a um café perto da faculdade. Um lugar simples, barulhento, seguro. Ela sentou em uma mesa no canto, abriu o livro. O ambiente ficou silencioso. Não foi um silêncio brusco como no restaurante. Foi gradual. Um padrão que ela já conhecia. Ela não precisou levantar os olhos. Ela sentiu um perfume caro madeirado, quase imperceptível, mas que cortava o cheiro de café barato do lugar. Uma cadeira foi puxada, sem pedir licença, sem hesitar. Lívia travou. A bolsa de estudos. O caminho mais curto para você parar de se preocupar com contas e começar a se preocupar com seu futuro. Lívia fechou o livro lentamente. Ela ergueu o olhar. Arthur estava ali, impecável como sempre. Mas desta vez, ele não parecia um cliente. Parecia um predador que tinha acabado de encurralar a presa. Você. Ela disse, sem surpresa, apenas com um ódio frio. Eu. Ele sorriu, não era um sorriso gentil. Era o sorriso de quem tem todas as peças do jogo na mão. Você comprou minha bolsa de estudos. Eu comprei a sua tranquilidade, Lívia. Ele se inclinou, invadindo o espaço dela. Porque eu odeio quando algo que eu quero está distraído por causa de dinheiro. Lívia sentiu o sangue ferver. A taça de champanhe na mão dela, semanas atrás, foi um impulso. Agora ela sentiu um medo real. Não de perigo físico, mas de algo muito mais profundo. Eu não quero sua ajuda. Ela respondeu, tentando manter a voz firme, mas falhando um pouco. Eu vou cancelar isso amanhã. Arthur riu baixo. Você não pode. Ele apontou para o livro de medicina na mesa dela. Eu já assinei a doação anônima para a universidade. Se você recusar, a bolsa desaparece. E todos os outros alunos que também precisam
perdem a oportunidade também. Ele encarou. Você vai condenar os outros por causa do seu orgulho. Lívia sentiu um nó na garganta. Ele tinha estudado cada detalhe. Ele sabia onde ela era vulnerável. O que você quer? Ela perguntou. Ele recostou na cadeira, relaxado, observando-a como se ela fosse uma obra de arte rara. Eu quero que você aprenda a jogar. Jogar o quê? O meu jogo. Ele se levantou, mas não foi embora. Ele se inclinou e falou perto do ouvido dela. Nos vemos amanhã, Lívia. E por favor, tente sorrir um pouco. A obsessão fica muito mais interessante quando a pessoa começa a cooperar. Ele saiu e Lívia ficou ali, cercada pelo silêncio, pelo medo e pela certeza de que a batalha estava apenas começando. A universidade tornou-se o único lugar onde Lívia respirava. Entre os corredores gelados, o cheiro de antisséptico e o peso dos livros de anatomia, ela conseguia fingir que não era o alvo de alguém que possuía o poder de mudar a realidade ao seu redor com um simples estalar de dedos. A bolsa de estudos, aquele presente anônimo, era uma corrente invisível. Ela tentou devolver, tentou recusar, mas a burocracia parecia conspirar a favor dele. Então, ela aceitou. O que mais ela poderia fazer? Foi numa terça-feira, debaixo de uma chuva fina que insistia em cair sobre a cidade, que ela conheceu Gabriel. Ele era o oposto de tudo que Arthur representava. Gabriel não usava relógios de luxo. Ele usava camisas desbotadas, tinha o cabelo levemente bagunçado e uma inteligência que brilhava sem precisar de holofotes. Você está encarando esse gráfico de fisiologia como se ele fosse seu maior inimigo. A voz dele soou baixa, vinda da mesa ao lado. Lívia levantou os olhos. Pela primeira vez em semanas ela sorriu. Não um sorriso forçado, profissional. Um sorriso sincero. Ele é. Ela respondeu, fechando o livro com um suspiro. Medicina não deveria exigir tanto sacrifício, certo? Gabriel riu, o som foi como uma lufada de ar fresco. O sacrifício vale a pena quando você sabe que está salvando vidas. E de vez em quando você tem um café quente para te manter acordada. Ele empurrou um copo descartável de café em direção a ela. Simples, humano, sem segundas intenções financeiras. Nas 2 semanas seguintes, Gabriel tornou-se um antídoto. Eles estudavam juntos até tarde, falavam sobre sonhos, sobre o medo de falhar, sobre como a vida lá fora era difícil para quem não tinha sobrenome ou conta bancária astronômica. Com Gabriel, Lívia se sentia real. Com Gabriel, ela não era uma peça de um jogo de xadrez. Ela era apenas Lívia. Mas, na mente dela, uma voz gritava: ela está vendo. Ela não sabia como, não sabia onde, mas sentia. Às vezes, no meio de uma risada com Gabriel, um calafrio percorria sua espinha. Ela olhava para as janelas da biblioteca, para as portas dos corredores, esperando ver o brilho de um olhar conhecido, a silhueta impecável de Arthur. Numa quinta-feira, a tensão atingiu o ápice. Gabriel a convidou para jantar, nada luxuoso, apenas uma pizzaria ali perto. Você parece tensa, Lívia, ele disse, enquanto caminhavam pela calçada molhada sob o brilho neon dos postes. O que foi? É só. Ela hesitou, olhando para a rua movimentada.
A sensação de que estou esquecendo de algo, ou de que algo vai acontecer. Gabriel parou, segurando suavemente o braço dela. O toque dele era quente, seguro. Você está seguro aqui. Ninguém vai te fazer mal. Ela olhou nos olhos dele e queria acreditar. Por um segundo, ela quase esqueceu o medo. Mas então, um carro passou devagar pela rua. Um sedã preto com vidros escuros deslizando como uma sombra sobre o asfalto molhado. O carro parou na esquina. Não desligou o motor. O coração de Lívia disparou. Ela conhecia aquele carro. Ela conhecia aquele padrão de silêncio, aquela autoridade imposta pela simples presença. O ciúme de Arthur não era uma explosão de gritos, era um cerco silencioso. Gabriel, vamos embora. Por quê? A pizzaria é ali na frente. Por favor, só vamos. Ela não deu explicações, começou a caminhar rápido. Quase correndo, Gabriel a seguiu, confuso e preocupado. Lívia, o que está acontecendo? Você está pálida. Ela não respondeu, entrou num táxi que passava, sem nem olhar para trás, sem nem se despedir dele. Gabriel ficou na calçada, confuso. O carro preto continuava parado na esquina. Quando ela chegou em casa, subiu as escadas com as mãos trêmulas, trancou a porta, encostou as costas na madeira fria, tentando controlar a respiração. O apartamento estava escuro. O silêncio era absoluto. Ela caminhou até a mesa de cabeceira para pegar um copo d'água. Parou. Em cima do seu travesseiro havia um pequeno envelope branco, feito de papel caro com textura de linho sem remetente. Lívia sentiu o estômago revirar. Ela não lembrava de ter deixado aquilo ali. Com os dedos trêmulos, ela abriu. Não era uma carta, era uma foto. A foto tinha sido tirada naquela noite na rua, de um ângulo alto, talvez de uma janela ou de um carro estacionado mais à frente. Na foto, Gabriel estava com a mão no braço dela. Eles pareciam próximos e íntimos. E, no verso da foto, apenas uma linha, escrita com uma letra firme, elegante e inconfundível. A caridade é uma virtude admirável, Lívia. Mas não se engane, a proteção que você busca não é a que você precisa. Lívia deixou o papel cair. O ar pareceu sumir do quarto. Ele não estava apenas vigiando, ele estava marcando território. O telefone tocou. Ela olhou para a tela. Número privado. Lívia sabia, se atendesse, a vida dela mudaria para sempre. Se não atendesse, a obsessão dele apenas aumentaria. Ela hesitou, o telefone continuou vibrando 1, 2, 3 vezes, como o batimento cardíaco de um predador esperando a presa se render. Ela atendeu. Lívia, você esqueceu de se despedir do seu amigo. Isso não é muito educado, não acha? A respiração dela travou, ele estava vendo tudo. O que você quer? Eu quero que você pare de fingir. Pare de fingir que aquele garoto pode te dar um mundo, ele não pode. Ele mal pode se manter. Você pertence a um nível de vida que ele nunca vai alcançar. Eu não pertenço a você. Houve uma pausa longa, um silêncio carregado de eletricidade. Ainda não. Mas cada vez que você tenta se esconder dele,
Você só prova o quanto você precisa de mim. A linha caiu. Lívia jogou o telefone na cama. Ela correu até a janela e afastou a cortina. Lá embaixo, na rua deserta, o carro preto estava parado. E pela fresta do vidro traseiro, ela teve a sensação exata de que ele estava olhando diretamente para o quarto dela. O jogo tinha mudado. E, pela primeira vez, ela percebeu. Ela não estava apenas sendo observada. Ela estava sendo caçada. Estranhamente, o medo não era a única coisa que corria em suas veias. Havia uma descarga de adrenalina tão forte que ela se sentiu viva. E isso era o que mais a assustava. Lívia corria mentalmente. Tentava se convencer de que ele era apenas mais um predador de terno caro, um homem que acumulava mulheres como quem coleciona troféus. Ela tinha medo de ser apenas mais um capítulo esquecível na história de poder dele. Você está aérea de novo. A voz de Gabriel a trouxe de volta. Lívia forçou um sorriso, puxando a mão quando Gabriel tocou a sua com ele. O conforto era um cobertor morno, mas, no fundo, ela sentia que o conforto era apenas uma sala de espera para algo muito mais avassalador. Ao chegar perto de seu prédio à noite, o ar mudou. O perfume amadeirado e inconfundível estava ali. Arthur estava encostado em seu carro, os braços cruzados, a postura relaxada, mas vigilante. Ele checou o relógio no pulso e levantou o olhar. Não havia pressa, ele parecia dono do próprio tempo. Você foge muito, Lívia. Lívia travou, seus instintos gritaram: corra. Mas suas pernas traidoras recusaram se obedecer. Eu não estou fugindo, estou vivendo a minha vida. Arthur desencostou do carro e deu um passo. Ele não invadiu o espaço, mas sua presença parecia diminuir o oxigênio ao redor. Ele estava impecável, como se tivesse acabado de sair de uma reunião de negócios que decidiu o destino de um país. A sua vida é esse garoto, Gabriel. Ele é um bom rapaz, seguro, previsível. Ele é uma pessoa decente e diferente de você. Arthur deu um passo à frente. O instinto dela foi recuar, mas ela se forçou a ficar parada. Eu sou o que você precisa que eu seja, Lívia. Você acha que eu sou apenas um homem que coleciona troféus, que usa e joga fora? Ela engoliu em seco. Aquilo era exatamente o que ela pensava. Você é um homem que não sabe o que é um não. Eu sei exatamente o que é um não. O problema é que eu não acredito que o seu coração seja um não para mim. O seu corpo, a sua respiração, a forma como você tenta desesperadamente me evitar. Tudo isso me diz o contrário. Você está aterrorizada porque sabe que, se me deixar chegar perto, você não vai querer que eu vá embora. Ela queria empurrá-lo, queria gritar, mas a verdade estava ali, entre eles. Ela odiava sentir aquela fome por um homem que a destruiria. Vai embora, Arthur. Arthur sorriu num sorriso que prometia tudo. Eu vou embora agora, mas amanhã você vai acordar pensando em mim. E você pode se esconder em 1000 abraços de outros homens, Lívia, mas ninguém vai te olhar como eu olho. Ele entrou no carro e arrancou silenciosamente. Lívia ficou ali, tremendo, sabendo que ele tinha razão. A crise chegou como uma tempestade. Lívia estava em seu estágio na clínica quando a acusação veio. Um erro médico grave, um prontuário alterado. Ela estava sendo incriminada por algo que não fez.
A diretoria estava pronta para expulsá-la e destruir sua reputação antes mesmo de ela se formar. Lívia estava no estacionamento, desesperada, chorando quando Gabriel a encontrou. Eu vou falar com eles, Lívia. Eu conheço o diretor, eu vou explicar. Gabriel, não adianta. Eles já decidiram. Eu perdi tudo. Gabriel tentou abraçá-la, tentando confortá-la, mas suas mãos estavam vazias. Ele não tinha poder. Ele não tinha alcance. Foi quando um SUV preto parou ao lado deles. A porta abriu e Arthur saiu. Ele nem olhou para Gabriel, seus olhos estavam fixos apenas nela. Ele viu o desespero de Lívia como uma ferida aberta que só ele poderia tratar. O que você está fazendo aqui? A Lívia não quer sua ajuda. Arthur apenas ergueu uma sobrancelha, um movimento frio e elegante. Saia da frente, rapaz. Você não tem noção do que está acontecendo aqui. Eu tenho noção de que você é o problema. Arthur não gritou, ele nem se moveu. Ele apenas pegou o celular e disse uma única frase para quem estava na linha: cancelem a aquisição do setor de radiologia da clínica agora. Ele desligou e olhou para Lívia. A diretoria quer falar com você em 5 minutos. O prontuário verdadeiro apareceu. O culpado foi demitido, sua bolsa está garantida. Lívia ficou paralisada. Gabriel estava em choque. O poder de Arthur era absoluto, quase obsceno. Por que você fez isso? Arthur se aproximou de Gabriel, que parecia minúsculo diante dele. Você quer ser o herói, Gabriel? O herói protege. O herói tem recursos. Você só tem boas intenções, e boas intenções não pagam a carreira de uma médica. Gabriel ficou sem resposta, humilhado em silêncio. Arthur virou-se para Lívia e tocou levemente o queixo dela, forçando-a a encará-lo. Você estava pronta para ser destruída hoje e eu te salvei. Agora me diga, Lívia, quem é o homem que você quer ao seu lado quando o mundo decidir te derrubar? Lívia olhou para Gabriel, que parecia derrotado, e depois para Arthur, cujos olhos ardiam com a possessividade que a deixava sem ar. Ela odiava precisar dele, mas naquele momento, a gratidão e o desejo lutavam dentro dela. Você não fez isso por bondade. Eu nunca faço nada por bondade. Eu faço pelo que é meu. Arthur entrou no carro e partiu, deixando-a com Gabriel. Mas o silêncio entre eles agora era intransponível. A semente da obsessão tinha criado raízes. Ela estava salva, mas sabia que o preço daquela salvação seria o seu próprio coração. A vida de Lívia no hospital nunca mais foi a mesma. Antes, ela era apenas a estagiária esforçada. Agora, era aquela que o Arthur escolheu. As pessoas a olhavam com uma mistura de medo e reverência. Ninguém ousava cobrar erros. Ninguém ousava diminuí-la. Onde quer que ela passasse, o caminho se abria. Era o efeito colateral da proteção de um homem que possuía quase tudo naquela cidade. E ela odiava cada segundo disso. 3 dias depois do incidente, uma caixa chegou ao seu apartamento. Não era uma caixa comum. Era uma peça de design minimalista lacrada com selo metálico. Dentro, um vestido de seda azul noite desenhado sob medida. Ao lado, um cartão curto.
gratidão exige uma celebração. Estarei te esperando às 20. Lívia olhou para o vestido. Era caro demais, bonito demais. Era um convite para entrar no mundo dele, um convite que soava mais como uma intimação. Ela tentou colocar o vestido de volta na caixa, tentou ignorar. Mas, às 19h30, ela já estava vestida. E odiava-se por isso. O motorista de Arthur a esperava na porta. O trajeto foi silencioso. Quando o carro parou diante da cobertura, Lívia sentiu o estômago dar um nó. Não era medo de violência física. Era medo de perder a última parte de si mesma que ainda lhe pertencia. O apartamento era um monumento ao minimismo e ao poder. Paredes de vidro, luzes indiretas. Uma vista da cidade que parecia um oceano de luzes sob seus pés. Arthur estava de costas para ela, observando a metrópole. Ele vestia um terno impecável, sem gravata, as mangas levemente dobradas. Ele parecia perfeitamente em casa, no topo do mundo. Ele se virou, o olhar dele varreu o corpo de Lívia com uma lentidão que a fez sentir como se estivesse sendo despida e vestida ao mesmo tempo. O azul combina com você. Você parece exatamente onde deveria estar. Eu não deveria estar aqui. Arthur, eu vim apenas para deixar claro que não pretendo aceitar mais favores. Arthur caminhou em sua direção. Ele não parecia um predador pronto para o bote. Ele parecia um homem que já tinha vencido a caça e agora apenas apreciava o prêmio. Favores. Lívia, vamos parar com a hipocrisia. Você sabe que não está aqui por gratidão. Então por que estou aqui? Ele estendeu a mão e, por um segundo, hesitou antes de tocar a ponta dos dedos na curva do pescoço dela. O choque do contato foi elétrico. Lívia sentiu a respiração travar. Ela queria se afastar, mas o corpo dela reagiu ao calor dele como se fosse um reflexo natural. Você está aqui porque, pela primeira vez em toda a sua vida, você não precisa se preocupar com amanhã. Você está aqui porque, lá no fundo, você gosta de saber que alguém como eu moveu montanhas apenas para garantir que você continue respirando o mesmo ar que eu. Eu odeio isso. Você odeia que eu tenha razão. Arthur se aproximou ainda mais agora. Ela podia sentir o cheiro dele. Algo como cedro, couro e uma pitada de algo cítrico e frio. Ele era um homem que não precisava de artifícios. Ele era o próprio artifício. Gabriel ligou para você hoje. Lívia sentiu o ciúme dele pulsar no ar. Isso não é da sua conta. Arthur sorriu. Um sorriso que não era de bondade, era de posse. Tudo que envolve você é da minha conta. Ele deu um passo que eliminou o espaço entre eles. Eu te salvei da ruína, Lívia, e no meu mundo tudo tem um preço. O preço de hoje não é dinheiro. O que é, então? Eu quero que você admita que você está contando segundos para que eu pare de fingir que sou um cavalheiro. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Lívia sentiu as pernas fraquejarem. Ela queria gritar que não, que ela era forte, que ela não precisava dele. Mas o calor da mão dele em sua cintura, firme e possessiva, dizia o contrário. Ela estava presa na teia dele. E o pior de tudo, ela não queria sair. Ela levantou os olhos, encarando a escuridão magnética dos olhos dele. Você é um monstro. Arthur deslizou a mão para a nuca dela, segurando-a com firmeza, mas sem machucar. O olhar dele desceu para os lábios dela, e o desejo ali era tão tenso que Lívia sentiu como se fosse se dissolver. Talvez, mas eu sou o único que consegue te fazer sentir viva. Não é? Não é?
Ele estava a 1 milímetro de beijá-la. A tensão era tão insuportável que ela parou de respirar. O jogo de poder tinha acabado de mudar de nível. Eles não eram mais Salvador e Protegida. Eles eram dois rivais prontos para a colisão. A respiração dele se misturava. O espaço entre os lábios era quase inexistente. A gravidade parecia puxar Lívia para o abismo escuro que eram os olhos de Arthur. Mas então, a realidade bateu. Lívia espalmou as mãos no peito de Arthur. A seda da camisa sob os dedos dela era fria, contrastando com o calor do corpo dele. Ela o empurrou, não com força bruta, mas com uma firmeza inabalável. Arthur recuou 1 milímetro, apenas o suficiente para encará-la. As feições impecáveis congeladas em uma mistura de surpresa e desejo contido. Ele não estava acostumado a ser interrompido. Não, eu não vim para isso. Ela deu um passo para trás, quebrando o feitiço. Respirou fundo, forçando o próprio coração a desacelerar. Eu vim porque eu devia um agradecimento a você, Arthur, pela bolsa e por ter me defendido na clínica. Eu sou muito grata de verdade, mas é só isso, acabou aqui. O olhar dele escureceu. A mandíbula de Arthur travou, um músculo pulsando levemente sob a pele. A partir de hoje, eu não quero mais ver você. Eu peço que você suma da minha vida. Eu não quero o seu mundo, eu não quero a sua proteção e, definitivamente, eu não quero você. O silêncio que se formou era pesado, sufocante. Antes que ele pudesse responder, ela deu o golpe final, aquele que ela sabia que o desarmaria. E, para que fique claro, não perca o seu tempo se preocupando com Gabriel. Ele é somente um amigo. Não existe nada entre nós. O seu ciúme é um desperdício de energia. Arthur não piscou. Ele absorveu as palavras em um silêncio sepulcral. Saber que ela não tinha ninguém, e mesmo assim escolhia não tê-lo, era uma afronta que beirava a loucura. Lívia não esperou por uma resposta. Ela não olhou para o apartamento luxuoso, nem para a vista da cidade. Ela virou as costas e, com a mesma dignidade com que suportava as piores noites no restaurante, caminhou até a porta. Ela saiu e Arthur a deixou ir. Nos dias que se seguiram, Arthur tentou fazer o que homens como ele faziam melhor: dominar a própria mente. Ele disse a si mesmo que ela era apenas um capricho, uma garota orgulhosa que não valia o investimento do seu tempo. Ele era Arthur. Ele movia mercados globais. Ele não perdia o sono por causa de uma estudante de medicina obstinada. Ele deu ordens estritas à sua equipe de segurança. Fim da vigilância, nenhum relatório sobre Lívia, nenhum rastreamento. Ele cortou o contato. Mergulhou em reuniões que duravam madrugadas, comprou empresas, assinou contratos que faziam a economia tremer. Tentou preencher as horas com o barulho do poder absoluto. Ele tentou, com todas as forças do seu ser, não intervir na vida dela. Ele frequentou festas exclusivas, onde mulheres deslumbrantes se ofereciam tudo com um único olhar. Mas a seda dos vestidos delas não era azul noite. Os olhos delas não tinham a tempestade e o cansaço que os de Lívia tinham. Nenhuma delas cheirava café barato e livros antigos. Nenhuma delas tinha a audácia de dizer não. 2 semanas se passaram. Arthur estava em seu escritório. No último andar de seu prédio de vidro eram 2 horas da manhã. O silêncio reinava.
Ele serviu uma dose de uísque envelhecido, o líquido âmbar queimando a garganta. Ele olhou para a cidade lá fora, milhões de pessoas, milhões de vidas. Mas a mente dele estava presa em um quarto de dormitório mal iluminado. A abstinência não era psicológica, era física. O peito dele apertava, a ausência de Lívia era como um zumbido constante no ouvido. Uma falha no sistema que não podia ser reiniciada. Ele não conseguia dormir, não conseguia focar. A lembrança do toque dela no peito dele, empurrando, recusando, aquilo consumia. Ela mexia com ele como ninguém jamais mexeu. Ela o esvaziou de todas as certezas. Com um movimento brusco, Arthur jogou o copo de cristal contra a parede. O vidro estilhaçou, o uísque manchando a madeira nobre. A respiração dele estava ofegante. Ele puxou o celular do bolso. O dedo deslizou pela tela até um número que ele havia proibido a si mesmo de discar. Ele ligou para o chefe da sua equipe de segurança. A chamada foi atendida no primeiro toque. Senhor. A voz de Arthur era puro gelo. Uma calmaria letal que escondia o completo descontrole de sua alma. Quero saber onde ela está. Agora e traga um carro. A brincadeira de deixá-la em paz acabou. A paz. Lívia finalmente tinha conseguido o que queria. As 2 semanas seguintes foram exatamente como ela havia exigido. Vazias. Nem um carro preto a seguindo, nem uma sombra nos corredores da faculdade, nem um presente anônimo. O ar ao seu redor voltou a ser comum. Leve, ela retomou a rotina, focou nos plantões, estudou com Gabriel. Tudo estava normal. E a normalidade a estava matando por dentro. Ela odiava admitir, mesmo no silêncio do seu quarto, que o som do próprio coração batendo devagar era um tédio insuportável. Ela se pegava olhando pela janela, buscando no trânsito caótico um brilho de farol específico. Ela sentia raiva de si mesma, como podia sentir falta do homem que a aterrorizava. Era sexta-feira, 3 da manhã. Lívia terminava um plantão exaustivo no hospital. Chovia muito, uma daquelas chuvas densas, pesadas, que lavam as ruas e abafam qualquer som da cidade. Ela vestiu o casaco, ajeitou a mochila nos ombros e saiu pela porta dos fundos, o caminho mais rápido para o ponto de ônibus. A rua estava deserta. Apenas a luz amarelada dos postes refletia nas poças d'água. Ela abriu o guarda-chuva. O som da água batendo no tecido plástico, criando um ruído constante. Foi quando os faróis se acenderam. Não devagar, de uma vez. A luz alta cortou a cortina de chuva, cegando Lívia por um segundo. O coração dela falhou uma batida. Não precisava ver o carro para saber quem era. Um motor potente ronronou no silêncio da madrugada. O sedã deslizou até parar a poucos metros dela. Lívia congelou. O oxigênio pareceu sumir. Um instinto de fuga gritou, mas o corpo dela se recusou a dar um passo para trás. A porta abriu. Arthur desceu. Ele não usava guarda-chuva. A chuva forte imediatamente começou a encharcar o paletó escuro, molhando o cabelo perfeitamente alinhado, escorrendo pelo rosto dele. Mas ele não se importava. A postura continuava a mesma.
a de um rei que caminha sobre os próprios domínios. Os olhos dele, no entanto, não eram de um rei. Eram de um lobo faminto que finalmente havia encurralado a presa. Ele caminhou na direção dela. Cada passo medido, cada passo definitivo. Lívia apertou o cabo do guarda-chuva até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu mandei você sumir. Ela disse, a voz trêmula lutando para soar firme acima do barulho da chuva. Arthur não parou. Ele continuou avançando até entrar debaixo da proteção do guarda-chuva dela. Ele estava perto demais. O calor que irradiava do corpo dele entrava em choque com o frio da noite. O cheiro de chuva misturado com o perfume dele, madeira e poder, invadiu os pulmões dela. Você mandou. A voz dele soou grave, rouca, um tom que ela nunca tinha ouvido antes. Não era controle. Era o som de uma corda prestes a arrebentar. Ele ergueu a mão, não com a delicadeza de antes. Ele segurou o pulso de Lívia, o mesmo que segurava o guarda-chuva, e o abaixou com força, tirando a proteção deles. O guarda-chuva caiu no asfalto molhado. A chuva começou a encharcar os dois. E eu tentei obedecer. Lívia, eu deixei você ter a sua vida. Eu deixei você brincar de normalidade. Eu passei 15 dias tentando tirar você da minha cabeça. Ele deu um passo à frente, forçando-a a recuar até as costas dela baterem na parede fria de tijolos do hospital. O corpo dele prensou o dela. A distância desapareceu. O tórax dele, duro e quente contra o peito dela, subia e descia no ritmo de uma respiração pesada. E funcionou. A mão de Arthur subiu para o pescoço dela, os dedos longos e fortes segurando sua nuca com uma possessividade que não admitia recuo. Eu estou aqui, na chuva, às 3 da manhã. Pareço um homem com quem funcionou. Lívia tentou empurrá-lo, colocou as mãos no peito molhado dele. Mas não havia força nela. O toque, que deveria ser de repulsa, pareceu mais uma carícia desesperada. Você é louco. Eu sou o que você fez de mim. O polegar dele traçou a linha do maxilar dela, limpando a chuva. Você acha que me rejeitar me faria esquecer? Você só me mostrou que tudo que eu conquistei até hoje não vale absolutamente nada se eu não tiver você. A confissão bateu em Lívia como um soco. Arthur não estava ali para jogar. Ele estava ali porque não tinha escolha. A armadura do bilionário inatingível estava no chão. O homem ali na frente dela estava cru, obcecado, consumido. Eu não pertenço ao seu mundo, Arthur. O meu mundo agora é onde quer que você esteja. Ele não pediu permissão desta vez. Ele não esperou que ela cedesse. Arthur tomou os lábios dela. Não foi um beijo suave, foi uma explosão. Uma colisão de 2 semanas de raiva, negação e um desejo acumulado que beirava a loucura. A boca dele dominou a dela, faminta, urgente.
Lívia soltou um gemido abafado. A resistência dela durou exatamente 1 segundo antes de desmoronar por completo. As mãos que tentavam empurrá-lo deslizaram para os ombros dele, puxando com violência, agarrando os cabelos molhados na nuca dele. Eles se beijaram contra a parede áspera, debaixo do temporal, como se estivessem sugando o ar um do outro. Era bruto, era desesperado. A mão dele apertou a cintura dela, possessiva, levantando-a levemente do chão, enquanto ela se entregava a tudo o que passou semanas tentando negar. Quando ele finalmente recuou, apenas 1 milímetro para que pudessem respirar, os lábios deles ainda se tocavam. Lívia estava ofegante, os olhos fechados, tremendo não de frio, mas da intensidade do que acabara de acontecer. Arthur colou a testa na dela. A respiração dele estava tão descompassada quanto a dela. Acabou a fuga. Lívia, você pode me odiar o quanto quiser, mas você é minha e eu nunca mais vou soltar. O calor do beijo ainda queimava os lábios de Lívia. O mundo inteiro parecia girar em torno da respiração pesada de Arthur, misturada ao som implacável da chuva. Mas, de repente, a lucidez cortou a névoa do desejo. Quem ela estava enganando? Lívia espalmou as mãos com força contra o peito dele, empurrando para longe. A quebra do contato foi violenta. O ar frio da madrugada bateu contra o rosto dela, esfriando a pele, mas não a mente. Não, Arthur, isso não é real. Como você pode dizer que não é real? Porque para você eu sou apenas um prêmio. Você está acostumado a comprar e mandar no mundo. O fato de eu ter dito não destruiu seu ego. Você não me quer, Arthur, você quer me domar. Eu sou apenas o seu brinquedo novo, o troféu que resistiu. E eu me recuso a ser mais um item na sua prateleira. A mandíbula de Arthur travou com tanta força que um músculo saltou em seu rosto. A acusação bateu fundo. Eu preciso respirar. Eu preciso de espaço, por favor, fique longe. Eu preciso absorver tudo isso. O silêncio entre eles foi preenchido apenas pelo temporal. Arthur a encarou, a água escorrendo pelo rosto implacável. A ideia de deixá-la ir agora, depois de ter sentido o gosto da entrega dela, era uma tortura física. Ele deu um passo para frente, parando a centímetros dela. Quanto tempo, Lívia? Porque isso está me consumindo. Eu não aguento esperar nem 1 segundo a mais. Lívia engoliu em seco. A vulnerabilidade repentina dele a assustou ainda mais do que o controle. 1 semana. Arthur fechou os olhos por 1 segundo. A ironia do destino era cruel. Eu tenho uma viagem de negócios para a Europa amanhã. 7 dias. É exatamente isso que você vai ter. Lívia, 7 dias de silêncio absoluto. Ele abriu os olhos e o predador estava de volta. Mas quando eu voltar, não haverá mais fugas. Ele virou as costas, entrou no carro e sumiu na noite, deixando Lívia sozinha com o som da chuva e o próprio coração em frangalhos. Dia 5. A suíte presidencial do hotel em Paris exalava um luxo silencioso e opressor. Do chão ao teto, as janelas de vidro revelavam a Torre Eiffel, iluminando a noite parisiense como um farol de ouro.
Homens pagariam fortunas apenas para estar ali por 5 minutos. Arthur estava de pé diante da janela, com um copo de uísque intocado na mão. Ele olhou para a torre, o símbolo máximo do romantismo. Tudo ao seu redor era perfeito, caro e absolutamente vazio. A cidade-luz estava apagada para ele. O gosto da vitória de sua última aquisição bilionária na mesa de reuniões pareceu cinzas em sua boca. A única coisa que ele queria, com uma urgência que rasgava seu peito, era o cheiro de chuva e os olhos cansados de uma estudante de medicina a milhares de quilômetros de distância. Ele tirou o celular do bolso, abriu a conversa vazia. O polegar pairou sobre o teclado. Ele queria mandar um carro buscá-la. Queria colocar o próprio jato particular à disposição dela. Mas o orgulho e a promessa o pararam. Ele travou a tela do celular e o jogou sobre o sofá de couro escuro. Só mais 2 dias. Só mais 2 dias. Enquanto o mundo de Arthur estava em pausa, o de Lívia estava prestes a acelerar. O hospital estava um caos, a emergência operava acima da capacidade e Lívia corria pelos corredores com a prancheta na mão. Ao virar em direção à ala de exames, ela quase esbarrou em uma figura alta e imponente. "Cuidado, doutora." Lívia ergueu os olhos e encontrou um homem na faixa dos 30 e poucos anos, vestindo um jaleco sob medida que carregava um peso enorme naquele hospital. Marcelo. Ele não era apenas o neurocirurgião-chefe, era um dos principais acionistas da instituição. "Desculpe, Dr. Marcelo, a emergência está uma loucura." Marcelo observou, não com a fome predatória de Arthur, mas com um fascínio genuíno, intelectual. Ele baixou o olhar para a prancheta que ela segurava, notando as anotações detalhadas de um caso de trauma craniano. Análise impressionante para uma interna. Você tem um olhar treinado para a neurocirurgia. É a área que eu quero seguir. Marcelo sorriu um sorriso que exalava uma confiança tranquila, a de um homem que não precisava provar seu valor para ninguém. Inteligente, focada e, confesso, a residente mais fascinante que já passou por esse corredor. Eu estou precisando de alguém com a sua capacidade como minha assistente direta. Trabalho lado a lado com casos complexos. O que acha? Lívia sentiu o fôlego faltar. Era a oportunidade da vida dela. Sem manipulação, sem armadilhas, apenas o reconhecimento do seu talento. E além de tudo, Marcelo era charmoso, seguro e a tratava como um igual no campo de batalha da medicina. Eu adoraria, doutor. Apenas Marcelo. Lívia, a partir de hoje. Dia 7, o retorno. O clima na sala da diretoria do hospital era tenso. As reuniões de conselho eram um campo minado financeiro. Arthur entrou na sala, o paletó perfeitamente alinhado, a frieza de quem havia acabado de descer de voo internacional, pronta para esmagar concorrentes. Ele se sentou na cabeceira da mesa, como acionista majoritário. Mas seus olhos não estavam nos relatórios. Ele sabia que o prazo tinha acabado, ele estava pronto para cobrar a dívida. Foi então que a porta abriu e Marcelo entrou.
discutindo um caso com sua nova assistente direta, Lívia. Ela ria de algo que Marcelo acabara de dizer. Um riso leve, solto, autêntico. O neurocirurgião colocou a mão de forma protetora e íntima na base das costas dela, enquanto a guiava para fora da sala antes de fechar a porta. O sangue de Arthur gelou. A caneta de metal em sua mão estalou, a força dos dedos ameaçando quebrá-la. O mundo ao redor sumiu. As vozes dos outros diretores tornaram-se um zumbido inútil. O ciúme que ele sentiu por Gabriel era de criança. Gabriel era um garoto inofensivo. Marcelo era um tubarão do mesmo oceano, maduro, bilionário, brilhante, dono do próprio império dentro daquele hospital. Assim que a reunião terminou e a sala esvaziou, Arthur não foi embora. Ele esperou no corredor privado da diretoria. Quando Marcelo saiu de sua sala, ajeitando o relógio no pulso, encontrou o bloqueio. Arthur estava encostado na parede, os braços cruzados, a figura inteira exalando uma ameaça mortal. Marcelo. Arthur, excelente viagem. Arthur desencostou da parede, caminhando a passos lentos até ficar frente a frente com o cirurgião. A diferença de altura era mínima, mas a eletricidade entre os dois era capaz de causar um incêndio. Vou ser muito claro, para que não haja ruídos de comunicação na minha ausência. Fique longe da Lívia. Marcelo não piscou. A expressão polida do médico não vacilou. Ela é minha residente brilhante, Arthur, e uma companhia fascinante. Não vejo por que eu me afastaria. Arthur deu um passo para frente, invadindo o espaço do outro homem, a voz caindo para um sussurro letal. Porque ela não é pro seu bico, ela já tem dono, e eu não divido o que é meu. A tensão era absoluta. Qualquer outro homem recuaria pedindo desculpas. Mas Marcelo era um neurocirurgião. Ele operava cérebros abertos, não conhecia o significado de pânico. Marcelo soltou um riso curto, arrogante e calmo. Ele ajeitou a lapela do próprio jaleco, olhou Arthur nos olhos e deu um golpe de misericórdia. Que interessante você usar a palavra dono, Arthur. Porque quando eu convidei para jantar amanhã para comemorar a promoção, a Lívia me garantiu que é solteira. O som da tranca do vestiário ecoou como um tiro de misericórdia. Lívia estava de costas para a porta, terminando de fechar o zíper de um vestido escuro e elegante que havia trazido para o encontro. O hospital já estava calmo. O turno havia acabado. Ela se olhou no espelho, passando a mão pelos cabelos, tentando acalmar a ansiedade. Mas, pelo espelho, ela não viu apenas a si mesma. Atrás dela, encostado na porta de metal recém-trancada, estava Arthur. Estava Arthur. O ar do ambiente estéril desapareceu instantaneamente, substituído pelo perfume amadeirado e pela presença esmagadora dele. Ele não disse uma palavra, apenas observou com olhos escuros que devoravam cada centímetro de sua pele. Lívia virou-se de supetão, o coração saltando até a garganta. Como você entrou aqui? Ela exigiu, recuando até as costas baterem nos armários frios. Arthur caminhou até ela, devagar,
A cada passo, a temperatura do vestiário parecia subir. Solteira, Lívia? A voz dele era um sussurro letal. O tom não era de pergunta. Era uma acusação que rasgava a pele. Ele parou a 1 milímetro dela. As mãos grandes espalmaram no metal do armário, uma de cada lado da cabeça dela, prendendo em uma gaiola feita de músculo, calor e pura obsessão. Eu te dei espaço. Ele rosnou, o rosto tão perto que os lábios quase roçavam os dela quando ele falava. Eu cruzei um oceano. Contei cada maldito segundo daqueles 7 dias, apenas para descobrir que você está usando seu tempo livre para brincar de flerte com o meu sócio. Lívia sentiu os joelhos fraquejarem, mas ergueu o queixo. O medo e o desejo se misturavam de uma forma que a deixava tonta. Você não é meu dono. Ela rebateu, a respiração ofegante batendo contra o rosto dele. Nós não temos nada. Eu sou livre para jantar com quem eu quiser. Os olhos de Arthur desceram para a boca dela, e o controle dele pareceu rachar. O polegar dele tocou o queixo de Lívia, forçando a encará-lo, a pele queimando sob o toque possessivo. Vá ao seu jantar. Ele sussurrou contra os lábios dela, a voz grossa, carregada de uma promessa sombria. Vista-se para ele, sorria para ele, mas saiba, Lívia, que cada segundo que ele olhar para você, eu serei a única coisa na sua cabeça. Ele recuou abruptamente, destrancou a porta e saiu. Lívia ficou encostada no armário, tremendo, o corpo inteiro implorando por algo que o orgulho dela recusava aceitar. 2 horas depois, o ambiente era completamente diferente. O Le Ciel, o restaurante mais luxuoso do centro urbano, era um monumento à alta classe. Lustres de cristal banhavam o salão em uma luz dourada, refletindo nas taças de champanhe que custavam o salário de um mês inteiro. O serviço era invisível e impecável. Lívia estava sentada de frente para Marcelo. A conversa era boa. Ele era brilhante, atencioso, falava sobre neurociência de uma forma que a fascinava. Mas a mente dela estava no vestiário, no cheiro de cedro, na voz áspera dizendo: vá ao seu jantar. Foi então que a música do piano parou. Lívia franziu a testa. Os garçons começaram a se mover de forma rápida e silenciosa. O maître se aproximou das poucas mesas ao redor, falando baixo. Em menos de 5 minutos, os outros clientes estavam se levantando e deixando o restaurante. O que está acontecendo? Marcelo perguntou, incomodado. As grandes portas duplas de mogno se abriram. Arthur entrou. Ele caminhou pelo tapete persa com a calma de um imperador inspecionando suas terras. O terno cortado sob medida exalava um poder que o dinheiro de Marcelo, por maior que fosse, não conseguia imitar. O restaurante inteiro agora pertencia a ele. Ele foi direto até a mesa dele sem pedir licença. Puxou uma cadeira e sentou-se exatamente no meio dos dois. Um garçom surgiu em menos de 1 segundo, servindo uma taça de champanhe para Arthur, com as mãos visivelmente trêmulas. Boa noite, espero não estar interrompendo. Arthur sorriu de lado, um sorriso gélido. Arthur. Marcelo endureceu a postura, o tom de voz baixando de temperatura. O que significa isso? Acabei de comprar o restaurante. Achei que precisava de uma reforma na gerência. Arthur bebeu um gole do champanhe, os olhos fixos em Lívia, que estava pálida de raiva e choque. A comida está do agrado de vocês. Os
Você passou de todos os limites. Lívia se belou por entre os dentes, apertando o guardanapo de linho no colo. Limites são para pessoas que não podem pagar por eles, querida. Ele respondeu, a voz aveludada. Marcelo colocou as mãos sobre a mesa, inclinando-se. Você acha que fechar um salão me intimida? Você é patético. Arthur está fazendo um showzinho porque não sabe ouvir um não. Lívia está aqui comigo. E você é o terceiro na mesa. Arthur não piscou. Ele apenas tirou o champanhe e a taça. O silêncio que se seguiu foi cortante. Então, o celular de Marcelo tocou. Um toque agudo que quebrou a tensão. Marcelo hesitou, mas viu o nome na tela. Era o presidente do conselho do hospital. Ele atendeu com uma expressão fechada. Sim. Lívia viu o rosto do neurocirurgião se transformar. A raiva deu lugar ao choque. Uma votação de emergência. Agora. Marcelo olhou imediatamente para Arthur. Os meus fundos de pesquisa. Isso é inconstitucional. O estatuto exige. Arthur sorriu. Um sorriso predador. Se eu não estiver em 20 minutos, a ala inteira é realocada. Marcelo quase gritou no telefone e ele desligou, a respiração pesada. Negócios são cruéis, Marcelo. Arthur disse suavemente, recostando-se na cadeira. Como acionista majoritário, eu exigi uma auditoria urgente nos seus laboratórios. Os conselheiros estão esperando. Se você não for, vai perder o trabalho da sua vida hoje à noite. Marcelo levantou-se abruptamente, a cadeira raspando no chão. Ele olhou para Lívia, dividido entre a mulher que queria conquistar e o império que levou anos para construir. Lívia, me perdoe, eu preciso ir. É uma emboscada financeira. Eu mando meu motorista levar você. Não precisa. A voz de Arthur cortou o ar como uma navalha. Marcelo saiu a passos largos, derrotado pelo xadrez cruel do bilionário. Lívia levantou-se no mesmo instante, pegando a bolsa, as mãos tremiam de fúria. Você é doente. Você destruiu a noite de propósito. Eu destruí uma ilusão. Arthur retrucou, levantando-se junto com ela, a máscara de calma caindo, revelando os olhos escuros e ardentes. Você ia beijá-lo hoje, Lívia. Isso não é da sua conta. Ela gritou, não se importando com o salão vazio. Ela deu as costas a ele e caminhou rápido em direção à saída, os saltos ecoando no piso de mármore. Lá fora, a noite estava fria. Lívia parou na calçada do restaurante exclusivo, esperando ver táxis, mas a rua havia sido isolada pela equipe de segurança de Arthur. A porta do sedã preto blindado, parado exatamente na frente dela, foi aberta pelo motorista de luvas brancas. Arthur parou atrás dela. O calor do corpo dele era uma fornalha contra as costas dela. Não há pra onde correr. Eu não vou deixar você andar sozinha por essa cidade. Lívia fechou os olhos. A fúria fervia, mas o esgotamento também. E, sob tudo isso, a batida ensurdecedora do próprio coração implorando para que ela aceitasse a derrota. Sem olhar para ele, ela entrou no carro. Arthur entrou em seguida. A porta fechou e na escuridão luxuosa do banco de trás não havia mais ninguém além do predador e de sua única obsessão. O que será que Arthur planeja para Lívia nesse caminho solitário? O jogo de poder apenas começou. Se você fosse a Lívia, o que faria agora?
Enfrentaria o Arthur ou cederia a essa obsessão? Comente aqui embaixo. Quero ler a sua opinião. O clique suave do vidro fumê. A prova de som subindo foi o único ruído. Em um segundo, a divisória blindada isolou o banco de trás do resto do mundo. A escuridão do carro era cortada apenas pelos feixes rápidos das luzes dos postes de rua passando pela janela. O cheiro do couro caro e do perfume de Arthur enchia o espaço minúsculo, tornando o oxigênio denso, quase irrespirável. Lívia estava encolhida no canto da porta, a fúria, o estresse dos plantões, a humilhação do jantar destruído. Tudo se acumulou até o limite. Então, a represa rompeu. Ela não gritou. Ela avançou. Você arruína tudo. A voz dela rasgou a garganta. Lívia espalmou as mãos contra o peito de Arthur, empurrando com toda a força que tinha. Você não suporta ver ninguém feliz. Você é doente, Arthur. Ele não se defendeu. Não segurou os pulsos dela, ele deixou que ela batesse. Bate. Ele rosnou, a voz baixa, sombria. Põe pra fora, eu te odeio. Ela esmurrou o peito dele novamente, as lágrimas finalmente transbordando, quentes e desesperadas. Eu odeio o que você faz comigo. Eu odeio o fato de não conseguir respirar quando você está perto. A força dela acabou. O último golpe foi fraco, as mãos dela deslizando pela seda da camisa dele. Um soluço violento escapou dos lábios de Lívia. Ela estava exausta, quebrada. Foi então que a dinâmica de poder, que sempre sustentou o império de Arthur, desmoronou. Arthur não a puxou com brutalidade, ele a envolveu com um movimento ágil. Ele a puxou para o próprio colo. E antes que ela pudesse lutar, o homem que comandava bancos e governos fez o impensável. Ele escorregou do banco. O espaço era apertado, mas Arthur ajoelhou-se no assoalho do carro, o terno impecável, amassando contra o tapete escuro. Ele olhou para cima, para Lívia, que estava sentada no banco, paralisada pelo choque de ver aquele monstro implacável rendido aos seus pés. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos. Os polegares enxugaram as lágrimas que manchavam a maquiagem. A armadura de Arthur estava no chão. Os olhos dele, sempre tão calculistas, agora brilhavam com uma vulnerabilidade crua, letal e desesperada. Você acha que eu faço isso por ego? A voz dele embargou, um som áspero que fez o coração de Lívia parar. Eu estava em Paris, Lívia no topo do mundo, e eu queria vomitar. Porque o mundo inteiro não vale absolutamente nada se você não estiver nele. Ele encostou a testa na dela. A respiração dele era tão trêmula quanto a dela. Eu vi aquele médico tocar em você. Ele confessou, a dor cortando cada sílaba. E eu percebi que eu queimaria todo o meu dinheiro, meu império, minha vida, só pra você sorrir pra mim, do jeito que sorriu pra ele. Você me destruiu, Lívia. Eu sou completamente seu. A revelação foi um terremoto e Lívia olhou para aquele homem no chão. A epifania atingiu com a força de um raio. Ele não era o dono dela, ela era dona dele. A obsessão era uma prisão, mas as chaves estavam nas mãos dela. O ódio evaporou, o que sobrou foi puro, incontrolável e ardente desejo. Lívia mergulhou as mãos nos cabelos dele e o puxou para cima. O beijo não foi um pedido, foi uma colisão. As bocas se chocaram com a fome de quem estava morrendo de sede. O gosto salgado das lágrimas misturou-se com o champanhe do jantar. Lívia arfou quando a língua dele invadiu a sua boca, tomando controle, enquanto as mãos de Arthur apertavam a cintura dela, puxando-a para fora do banco, trazendo-o de volta para o colo dele enquanto ele se reerguia. O corpo dela se arqueou contra o dele. O calor era insuportável. Arthur desceu os beijos pelo pescoço dela, arrancando o gemido baixo e arrastado de Lívia, que ecoou no silêncio do carro blindado.
As mãos dele subiram pela coxa dela, o polegar roçando a pele exposta acima do tecido do vestido. E ali, eles apenas continuaram se beijando intensamente, completamente entregues ao momento. "40 minutos depois, os portões de ferro maciço se abriram silenciosamente no meio de uma estrada isolada, revelando uma mansão imponente de arquitetura moderna, cercada por vidros, pedras escuras e uma floresta particular. O refúgio secreto do predador. O carro nem tinha parado completamente quando a porta se abriu. Arthur não esperou o motorista, ele saiu e puxou Lívia pela mão. A chuva havia voltado, fina e fria, mas nenhum dos dois sentia. Ele abriu a porta dupla de carvalho da mansão com um empurrão. O ambiente estava à meia luz, luxo, silencioso e estéril. Mas eles não viram nada disso. Assim que a pesada porta fechou atrás deles, cortando o som da chuva, Arthur aprensou contra a madeira escura. O beijo recomeçou, ainda mais urgente. Não havia mais palavras. Não havia mais jogos de poder. Lívia puxou o paletó dele com desespero, sentindo o tecido caro escorregar e cair no chão de mármore. As mãos dela agarraram a camisa dele, puxando para mais perto, querendo anular qualquer milímetro de distância que ainda existisse entre os dois. Arthur rosnou baixo, um som que vibrou no peito dele e ecoou no hall vazio. As mãos possessivas dele desceram pelas costas dela, traçando a curva da cintura, enquanto a respiração de ambos se transformava em compassos curtos e ofegantes. Ele ergueu nos braços com facilidade. Lívia instintivamente segurou nos ombros largos dele, o rosto escondido na curva do pescoço de Arthur, sentindo o cheiro de chuva e cedro que agora embriagava completamente. Arthur subiu a escadaria flutuante em passos rápidos. O silêncio da mansão foi quebrado apenas pelos sussurros roucos e pela respiração pesada de dois corações que finalmente pararam de lutar um contra o outro. Ele cruzou a porta do quarto principal, um ambiente imenso banhado apenas pela luz difusa da cidade que entrava pelas paredes de vidro. A chuva batia contra as janelas, criando uma melodia hipnótica. Arthur a colocou suavemente sobre os lençóis de seda escura. Ele não a soltou. Apoiou os braços de cada lado do corpo dela, o rosto a centímetros do de Lívia. O olhar escuro dele estava fixo nela, queimando com uma devoção que beirava a loucura. Abre os olhos. Ele sussurrou, a voz carregada de uma tensão incontrolável. Lívia abriu, ela olhou para o monstro bilionário, o homem que a aterrorizou e que, agora, estava completamente à mercê do desejo dela. A gravata dele já estava desfeita, a máscara de controle totalmente destruída. Diz que você é minha, ele pediu, e não soou como uma ordem, soou como uma prece. Diz, Lívia. Ela sorriu, um sorriso fraco, exausto, mas vitorioso. Ela deslizou as mãos pelos ombros quentes dele, entrelaçou os dedos na nuca de Arthur e o puxou para baixo, sussurrando contra a boca dele. Eu sou sua, e você é meu. Quando os lábios dele tomaram os dela novamente, o mundo lá fora desapareceu em definitivo. O som da tempestade contra o vidro se misturou ao som das roupas caindo no tapete escuro, aos suspiros perdidos no quarto e à intensidade de uma entrega que não precisava de plateia.
O hospital, Marcelo, as dívidas, o dinheiro, tudo virou cinzas naquela noite. Na escuridão da mansão, a guerra terminou. E a única vitória que importava era o fato de que, finalmente, eles pertenciam um ao outro. A luz da manhã invadiu o quarto principal da mansão. Não era uma luz suave, era clara, fria e reveladora, filtrada pelas imensas paredes de vidro que davam para a floresta particular de Arthur. Lívia abriu os olhos devagar. O corpo inteiro doía de uma forma que ela nunca havia experimentado, um lembrete físico da tempestade da noite anterior. Os lençóis de seda escura estavam completamente desordenados, como o cenário de uma batalha. Ela virou o rosto. Arthur não estava dormindo. Ele estava sentado em uma poltrona de couro escuro no canto do quarto. Ele já vestia uma calça social preta e uma camisa branca, desabotoada no colarinho nas mãos, uma xícara de café intocada, e os olhos dele estavam fixos nela, como os de um guarda que não abandona o posto. Há quanto tempo você está acordado? A voz de Lívia saiu rouca, arrastada pelo sono. O suficiente para ter certeza de que você não ia fugir de novo. Ele respondeu, a voz grave ecoando na acústica perfeita do cômodo. Lívia sentou-se na cama, puxando o lençol escuro para cobrir o corpo. Ela não abaixou o olhar. A noite anterior havia mudado tudo. O medo tinha desaparecido, dando lugar a uma clareza cortante. Eu não vou fugir, Arthur, ela disse, sustentando o olhar daquele homem que tinha o mundo aos pés. Mas nós precisamos conversar. Ele deixou a xícara na mesa de centro, levantou-se com aquela lentidão de quem é dono do próprio tempo e caminhou até a beira da cama. As chaves da casa estão na mesa do hall. Os carros na garagem estão à sua disposição. O seu apartamento antigo já foi esvaziado. Arthur falou, como se listasse os termos de um contrato bilionário. O seu mundo agora é aqui, comigo. Lívia respirou fundo. O instinto de qualquer mulher seria se deslumbrar, mas não ela. Não, ela respondeu. O som foi baixo, mas firme. A mandíbula de Arthur travou por uma fração de segundo. Ele não estava acostumado a essa palavra, muito menos depois de ter se entregado completamente. Não, ele repetiu, o tom perigosamente baixo. O meu mundo não é aqui, Arthur. O meu mundo é o hospital, é a medicina. Lívia soltou o lençol e ficou de pé. Sem se importar com a falta de roupas, ela caminhou até ele. Não como uma presa, mas como um igual. Ela parou a centímetros de distância. Eu sou sua, e você sabe disso. Mas eu não sou o seu troféu. Eu não vou ficar trancada nessa mansão de vidro esperando você voltar das suas reuniões de conselho. Arthur observava os olhos queimando. A audácia dela não irritava ou fascinava de uma forma sombria. Eu vou ser cirurgiã, Lívia continuou, a voz inabalável. Eu vou fazer os meus plantões. Eu vou terminar os meus estudos e tem mais uma coisa. Ele inclinou a cabeça, esperando. Marcelo fica. Ela soltou a bomba sem piscar. Ele é um médico brilhante e a minha melhor chance de aprender neurocirurgia. Se você usar o seu dinheiro para demiti-lo ou arruinar a carreira dele por ciúmes, eu cruzo aquela porta e você nunca mais me vê. O silêncio no quarto foi pesado. Um homem como Arthur destruiria vidas por muito menos. Ele tinha o poder para apagar Marcelo do mapa médico do país.
Lívia estava testando os limites do controle absoluto dele. Arthur ergueu a mão. Os nós dos dedos dele traçaram a linha da mandíbula dela, descendo até o pescoço. O toque era possessivo, marcando o território. Você sabe o quanto é perigoso me dar ordens na minha própria casa. Ele sussurrou, a centímetros da boca dela. Você sabe o quanto é perigoso me perder. Ela rebateu, no mesmo tom. Um sorriso lento, perigoso e carregado de adoração quebrou a máscara fria do bilionário. Arthur a puxou pela cintura, colando o corpo dela ao dele. O médico fica. Ele concedeu, a voz rouca, o hálito quente batendo no rosto dela. A sua carreira fica. Tudo o que você quiser, Lívia. Mas preste muita atenção. Toda vez que aquele homem olhar para você na sala de cirurgia, ele vai saber que, no fim do dia, é para os meus braços que você volta. Lívia sorriu. O jogo tinha acabado. O predador finalmente tinha encontrado a sua domadora. Eu não esperaria nada menos de você. Um ano depois, o salão principal do Hotel Royal estava deslumbrante. Lustres gigantescos de cristal pendiam do teto abobadado, lançando uma luz dourada sobre a elite da cidade. Era o baile anual do Hospital Central. Cirurgiões, diretores, acionistas e investidores circulavam com taças de champanhe francês, celebrando mais um ano de recordes e avanços médicos. No centro do salão, Lívia brilhava. Ela vestia um longo vestido vermelho escuro de corte impecável. Não era vulgar, mas abraçava cada curva de uma forma que tornava impossível ignorar a sua presença. Ela segurava uma taça de cristal, rindo polidamente enquanto discutiu os resultados do último artigo publicado pelo Departamento de Neurocirurgia. Foi um trabalho brilhante, Dra. Lívia. O presidente do conselho brindou na direção dela. A sua evolução neste último ano é motivo de orgulho para todos nós. O mérito é da equipe, senhor, e da paciência do Dr. Marcelo com os internos. Lívia respondeu, elegante. Marcelo estava a poucos passos de distância. Ele sorriu, erguendo a taça para ela. O respeito profissional entre os dois era visível. Marcelo nunca mais havia tentado cruzar a linha pessoal. Ele era um homem inteligente. Sabia quando a guerra estava perdida. Lívia pediu licença com um aceno educado e caminhou em direção às grandes portas que davam para a sacada. O ar frio da noite urbana bateu contra o seu rosto. Ela fechou os olhos por um segundo, apreciando a brisa e a sensação de vitória. Ela tinha conseguido, era respeitada, era brilhante, tinha o seu lugar no mundo, conquistado por mérito. Foi quando ela sentiu a mudança no ambiente. O ar ficou mais denso. O perfume amadeirado cortou o vento noturno. Ela não precisou se virar para saber quem estava ali. Encostado na balaustrada de pedra da sacada, em um dos cantos mais escuros, estava Arthur. Ele usava um smoking preto feito sob medida que o fazia parecer ainda mais perigoso no meio daquela multidão polida. O copo de uísque repousava na mão dele, os olhos fixos nela com a mesma intensidade do primeiro dia no restaurante.
Ele não se misturava aos outros convidados. Ele não precisava fingir interesse nas conversas superficiais. Ele era o acionista principal. Ele era o dono do tabuleiro, mas naquela noite, a atenção dele tinha apenas um único foco. Lívia caminhou devagar até ele. O farfalhar da seda vermelha do vestido soou como uma melodia suave no silêncio da sacada. Você está escondido nas sombras de novo, Arthur. Ela provocou, parando ao lado dele, encostando o ombro no braço musculoso dele. Alguém precisa vigiar a rainha enquanto ela domina o salão. Ele respondeu, a voz baixa, íntima. Você estava magnífica lá dentro. Eles estão comendo na palma da sua mão. Lívia olhou para a cidade iluminada. Eu lutei muito para chegar aqui. Arthur virou de frente para ela. Ele levou a mão livre até o pescoço de Lívia, o polegar acariciando a pele macia, exatamente onde o pulso dela acelerava. O olhar dele era um abismo de devoção e poder. E eu destruiria todos eles, um por um, se tentassem tirar isso de você. Lívia sorriu. O medo que ela sentia daquele controle sombrio agora era sua maior segurança. Arthur não aprendia mais. Ele formava um escudo ao redor dela. O predador havia se tornado seu guardião definitivo. O jantar de gala acabou de ser servido. Lívia murmurou, sentindo o calor da mão dele. Nós deveríamos entrar e sentar com os diretores. Arthur se inclinou, os lábios dele roçaram o ouvido de Lívia. E o sussurro dele causou um arrepio que percorreu a espinha dela até o chão. Que se dane o jantar. O carro está esperando lá embaixo. Vamos para casa. Eu fiquei a noite inteira imaginando o momento de ficarmos sozinhos. Ela riu baixo, uma risada de pura rendição. Ela não hesitou, segurou a mão dele e juntos deixaram a sacada. Para o mundo, Lívia era médica brilhante, intocável e poderosa. Mas apenas Arthur sabia que, entre quatro paredes, sob a luz de uma mansão de vidro e no meio de uma paixão controlável, o controle não importava mais para nenhum dos dois. Toda história tem um final. Mas nem todo mundo concorda com ele. Me contem nos comentários. Você gostou que a história terminou com a Lívia junto com o Arthur? Ou preferia ela com o médico Marcelo? Ou até com o amigo estudante de medicina, o Gabriel? Eu quero saber a sua opinião. E se você quiser ler o livro completo dessa história, com cenas inéditas, é só adquirir pelo link na descrição ou no primeiro comentário fixado. E fica por aqui, porque a próxima história vai provar que nem todo não termina em amor.